Olá, Tudo jóia? joia. Bom, pessoal, eu convidei o pessoal lá do grupo, né? A Rota de Peritos, e mais alguns convidados que ainda não estão no curso, mas que têm interesse ou que têm conversado comigo, né? E eu falei assim, é até bom que não tenha aquele tumulto de gente, porque aí a gente consegue bater um papo aí entre amigos e trocar experiências, né? Isso que é o objetivo, né? E aí, na semana que vem, ainda temos tempo para fazer mais uma live. Então, a ideia é fazer essa hoje, fazer mais uma semana que vem. Aí, depois, se vocês quiserem sugerir os temas também para a gente fazendo, tá? E de forma que a gente vai voltar a fazer rotineiramente as nossas lives de terça-feira. Semana passada eu não consegui fazer, eu estava em viagem e não foi possível fazer, mas aí eu falei assim, ó, essa semana eu quero fazer, semana que vem também, porque a outra já é festas, né? Acho que o pessoal vai estar com outro foco, né? Então, aqui eu conheço aqui o Maicon, que a gente fala quase que diariamente, né, Maicon? Opa, Terezinha, tamo junto, hein? a Terezinha, eu já falei com a Terezinha, o André Navarro, que já é sócio, né, que participou em todas as lives que teve até hoje, o Andreoli, que entrou recentemente aí no curso, a Nilva, já conversei também algumas vezes, o Rafael, o Jackson, tem mais alguém aqui que eu não estou conseguindo ver, tá escrito que tem mais duas pessoas, mas eu não sei se eu não estou conseguindo visualizar. Tem mais alguém aí que está participando que não está aparecendo aqui na tela? Bom, é isso aí. Bom, pessoal, então o objetivo é aproximar mais cada um de nós. A gente se conhece lá no grupo e normalmente fica aquele negócio meio assim, ninguém se conhece muito, né? E aí eu queria aproximar mais as pessoas, até mesmo porque o grupo lá para a gente trocar informações, fazer network. Ali tem gente de tudo que é profissão e dentro da mesma modalidade nossa, que a maioria somos engenheiros, tem muita gente ali para a gente trocar ideia e, e trocar informações, né? Chegou o Eduardo é corretor, né, Eduardo? Acho que eu falei com você hoje. Então, pessoal, é o seguinte, eu gostaria de pedir para que vocês pudessem falar um pouco mais a respeito de cada um, para eu conhecer melhor, para que cada um possa se conhecer melhor. E depois nós teremos, depois da apresentação, uma oportunidade de conversarmos, tirarmos dúvidas, né? É, essa live ela vai ser uma live bem descontraída, assim, sabe? Eu não quis colocar tema justamente para cada um poder participar da forma que achar mais à vontade, né? Então eu queria aproveitar e já pedir para o Maicon se apresentar aí, Maicon, e falar um pouco de você para que o pessoal possa te conhecer. Opa, beleza, pessoal? Boa noite aí. Bom, eu caí de gaiato nessa de perícia, né? O Roberto me ajudou bastante aí. Na verdade, eu comecei a ver vídeos do Roberto e no YouTube me interessei pela área de perícia. Já sou engenheiro, então me interessei pela área de perícia. E fui lá e me inscrevi no Tribunal de Justiça e falei, não vai dar nada, né? E aí fui nomeado, aí bateu aquele desespero. Aí entrei em contato com o Roberto, me ajudou demais, sanou minhas dúvidas, até hoje me ajuda, sabe? Responde no WhatsApp, super legal. E já estou na sexta nomeação agora. Né? Então, de um negócio que eu não acreditava que funcionava e já estou com 6 já. E faz quanto tempo que você fez a sua inscrição, Maicon? Ó, eu fiz a inscrição, foi um mês de inscrição, ficou lá sem nomeação. Uhum. Agora, foi questão de 30 dias, eu fui nomeado em 6 perícias. Sim. Isso não faz 60 dias, né, que você fez a inscrição, né? Não, não faz. É. Não faz 60 dias. Uhum. Foi bem rápido mesmo. Sim. E ainda hoje eu estava vendo agora antes da live, né? Faz uma hora mais ou menos, a gente estava conversando pelo WhatsApp. E o Aham. Maicon, eu falo Maicon, mas na realidade eu chamo ele de Rafael, né? Que tá Maicon aqui, eu tô falando Maicon, né? É,
E aí eu falei, Rafael, ele mandou um laudo, acho que foi o segundo que você mandou, né, para dar uma olhada. E Sim, assim, já se vê um progresso, né? Do primeiro para o é, segundo, é o que eu tinha comentado, que cada laudo que a gente faz, a gente vai se aprimorando, né? Na linguagem, na apresentação. E aí sim. achei que ficou excelente a apresentação do seu laudo e tal. E sempre a gente arranja algum detalhezinho para melhorar, né? Para que a gente busca o perfeccionismo, né? A gente Então, vai analisando, né? E aí você faz em um dia, até você comentou uma vez que assim, faz, né? Você tem que fazer. E aí no outro dia você vai lá e dá uma olhada de novo, porque você vai achar alguma coisinha ali que tá diferente, que de repente dá para mudar. exatamente. E, e aconteceu isso mesmo, sabe? Fui passando os dias assim, falei, acho que eu posso melhorar isso, posso melhorar aquilo. E o resultado final foi bem legal, cara. Foi Então, maravilhoso. e dessas perícias que você pegou, Rafael, nesses 60 dias praticamente que você fez a sua inscrição, né? Elas Uhum. são seis, né, que você falou? Isso, E 6. elas são remuneradas ou são gratuitas? Eu peguei 3 justiça gratuita e peguei 3 remuneradas. E essas remuneradas, só para a gente ter ideia, se você quiser, se você puder, só para o pessoal ter ideia, Uhum. quais são os valores honorários que você estimou? A primeira eu estimei em R$ 13.000. A segunda eu estimei foi 15.200. Sim, E a terceira foi em R$ 13.000. né? E todas elas já estão em E, andamento, né? e às vezes a gente fala assim, é um valor muito alto, eu acho que não vão aceitar. Mas se você começar a colocar na ponta da caneta o, o que você vai gastar de horas, sabe? Se você apontar tudo que você vai, deslocamento, a questão de horas que você vai gastar para analisar o processo, montagem do laudo, enfim, se você detalhar certinho, você vai ver que o valor tá dentro do que é justo, Sim. né? Vamos dizer assim. Eu costumo dizer que a gente tem que estimar os honorários de forma correta, sem, Sim. sem subestimar, né? Sem superestimar e sem subestimar, fazer o correto mesmo, porque às vezes o pessoal também tenta diminuir o valor dos honorários. Então, não pode. Aconteceu isso, né? Eu estimei os R$ 15.000 e a advogada ela questionou, pediu para que eu baixasse o valor e como eu não tinha mandado uma planilha de uma planilha tabelando os valores, o porquê que eu cobrei aquilo, eu fiz uma petição com uma planilha detalhada de tudo que eu ia gastar em horas, os valores das horas e tudo, Sim. né? Junto com o anexo dos honorários do IBAP. E aí, a hora que ela viu, não teve questionamento, não tem o que falar. É. Porque fica claro, né? E todos esses toques, né, Rafael, a gente vai conversando nas mentorias, vai ajustando, né? Sim, E é por isso que é importante, né, ter essas mentorias para ajudar, porque a gente vai dando uns toques, fica firme nos seus honorários se alguém questionar, porque é normal, né, sim. alguém fazer um questionamento aí. Mas fico feliz que está sendo um sucesso aí, que você está tendo Não, muitas nomeações tá muito legal, cara. Eu tô muito esperançoso aí para 2023. Tô aham. bastante contente mesmo com o resultado. Eu também estou achando que o 2023 vai ser um excelente ano, mas depois das apresentações de todos aí, a gente conversar um pouco sobre isso aí, porque eu vou dar uns toques do que eu acho que cada um poderia fazer para otimizar aí Sim, essas legal. nomeações no 2023, né? Então, tem algum voluntário ou eu vou chamando? É. Quer falar, Eduardo? Pode ser eu. Pode ser. Pode ser. Agora, Você já estava chamou. sem o som. Desculpa, não querendo. É só para aproveitar o gancho já do Rafael, né, André? E Roberto, a minha situação, assim, eu sou corretor de imóveis já Sim. há 6, 7 anos, e o meu plano, eu sempre me interessei muito pela essa área de perícia, sempre fui curioso, me interessou, até porque o corretor precisa fazer muitas avaliações, né? Lá na Isso. imobiliária, no meu dia a dia, volta e meia os clientes pedem avaliações. E era uma grande dificuldade, né, no meu dia a dia, era avaliar da maneira correta, uma maneira mais científica, né, digamos assim. Sim. E eu estava sentindo essa dificuldade e, por acaso, eu já estava antenado em alguns cursos, né, para me especializar. O Cresci São Paulo ofereceu aqui no Cresci do Rio Grande do Sul
um sim. curso deles, um curso bom, né? Dizem que credenciado e tal. Achei, né, vários meses de aula e a apresentação num PITAM, no caso que é o laudo, né? Uhum. Dos corretores, né? O parecer técnico. Isso foi ano passado, né? E exatamente nessa época de dezembro eu concluí o curso. Sim. Aí esse ano de 2022, né? Eu já tive uns 4 ou 5 pitãs, eu já fiz 5 avaliações. Sim. Na verdade, avaliações, mas a primeira para um advogado conhecido que pediu para um caso de inventário, né? Um processo que provavelmente ele já vai utilizar esse meu pitã em alguma audiência, Uhum. né? Então, como assistente técnico seria, né? Sim. Não seria o perito nomeado pelo juiz. Depois disso, eu já tive alguns conhecidos também de uma prima minha que me recomendou para uma colega, uma amiga que estava se separando, em caso de separação, né? Uhum. Que também a advogada dela solicitou alguma coisa, um laudo mais, digamos assim, mais técnico. Sim. Por causa de separação, o marido queria, né, pegar a casa, tem que pagar né? Uhum. E enfim, aí, então, dessa cliente eu fiz dois imóveis, inclusive uma sala comercial dela e a casa onde ela mora, né? Sim. Que o advogado iria usar, eu até me prontifiquei, né, no caso de querer poder participar como auxiliar mesmo, né, no processo, se fosse o caso. Até Sim. agora não me chamou, enfim, né? Mas essa dificuldade, eu queria pegar o gancho que é a dificuldade de dar uns honorários, né? Tá. Porque a primeira dificuldade que a gente tem é aí, quanto é que tu vai cobrar, É. né? Aí, claro, eu já sabia, fui lá no IBAP, tal, peguei uma tabela do que eu tinha de referência e dei um preço, né? Uhum. Era uma coisa simples, enfim, né? Nos dois casos foi, para mim eu não tinha tanta dificuldade assim em fazer o pitã, pegar pelo método, né, comparativo, né? Sim. E claro, eu ia levar talvez uns 4 ou 5 dias para redigir o laudo e tudo, né? Uhum. Fazer a vistoria, tirar fotos, né? Não era muito longe de casa. Eu dei um preço e, claro, eles já choraram, né? Então, vamos fazer menos, não dá para fazer menos e tal. Sim. Então, eu acabei deixando por menos até para não perder. E como era uma primeira oportunidade, né? Então, vamos fazer essa experiência para não perder essa chance, né? É. Mas é difícil. E você já fez Isso. o cadastro no... Isso, eu ia complementar. Eu já fiz o cadastro já. Há uns 3 meses, 4 meses, eu mandei todos os meus documentos e me cadastrei no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Uhum. Né? Demorou, eles têm um prazo de 90 dias para dar o retorno. Tá. Né? E aí, já faz um mês mais ou menos, está tudo certo lá, já entrei em contato com eles, o meu cadastro está prontinho. Eu até estava aguardando um e-mail, alguma coisa assim, um número, um registro, mas disse que não. É assim mesmo que funciona. Quando for nomeado, eu estou lá no cadastro, se algum juiz, né, for me chamar, eles vão entrar em contato. E eu estou pretendendo fazer nos outros tribunais também do trabalho, né, eu acho que é possível, né? Sim. Os sites dos tribunais de justiça, eles não são padronizados. Cada estado tem uma cara ao site, um funcionamento, né? Então, para você ter ideia, quando eu me cadastrei, e no dia seguinte o meu perfil estava aprovado. E você está falando aí de 30 dias, tem outros estados que também demoram, né? Então não há uma padronização. E em relação a avaliações de imóveis, quem são os profissionais requisitados? Engenheiros, arquitetos e corretores de imóveis, né? Certo. Então o que a gente tem dito, o que eu tenho percebido, tem muito aluno que é corretor de imóveis. Então, analisando o curso que é dado, às vezes no Cresce, de vários estados, então também esses cursos também não são padronizados, mas os poucos que eu verifiquei, haviam algumas lacunas ali nos cursos, sabe? Então, tem assuntos que esses cursos não abordam ou abordam superficialmente. Então, o que eu comento com o pessoal é que tem que realmente procurar o conhecimento, leituras, eu indico inclusive alguns livros aí, algumas normas, porque esses cursos, eles às vezes não são tão abrangentes, né?
e de repente você pega um caso aí um pouco mais complexo, pode ser que tenha alguma dificuldade, né? Então, quando são os alunos do curso que têm alguma dificuldade, por eu ser dessa área de avaliações também, eu acabo ajudando, porque o nosso curso não é específico de avaliações. Eu estou preparando um curso de avaliações para o próximo semestre. E vai ser Opa, um curso bem completo, um curso de avaliações de imóveis, né? Mas assim, o caminho é esse. Eu lembrei que eu ia te falar. Aquela avaliação do imóvel que o corretor faz, dentro daquela sensibilidade que ele tem, conhecer o mercado local, ela vale assim para uma transação, né? Mas quando uhum, é algo para a justiça, como você falou dessa separação, desse divórcio, aí a justiça ela quer uma avaliação técnica. E a avaliação técnica ela é feita mediante uma metodologia. Você tem que citar qual é a metodologia, tem que ter a pesquisa de mercado, tratamento estatístico, aquela coisa toda, né? Então, certo. aquele corretor que faz só uma declaração de punho lá e entrega, aquilo lá não vai ter validade, né? Não, Pra- essa sim, eu sei disso. Até por sim, isso que eu fiz o Pitan, até usei bem todo é, o modelo com a metodologia, foi muito sim. bem detalhado, inclusive com o QR Code no final, É. né, do meu KNAI e tudo. Você tem KNAI também já? Sim, É. quando no final do curso tu recebe o KNAI Uhum. e o COFES fornece sempre um QR Code, um selo, né, Aham. certificado, não sei como é, esse não é o A3, né, era uma dúvida que eu tinha até, inclusive, Uhum. né, não é a certificação A3, é só um QR Code de registro do KNAI, né, que identifica ali o número que eu cadastro também no site do KNAI para poder validar esse PITAM, né? Sim. Então tem uma certa validação aí. Quando Mas esse. é verdade, a avaliação só essa eu já conheço alguns colegas, inclusive, e até nesses casos eu até pedi, olha, eu tenho uma aqui de num outro corretor, mas era uma folhinha assim, sim, É, né? Uma assinatura e nada mais, é porque né? O valor tal. aquela avaliação praticamente é uma declaração, né? É, Então, exato, um isso aí. pode declarar que vale 1 milhão, outro pode declarar que vale 2 milhões. Então, por isso que tem que Claro. ser um laudo técnico, porque existe uma Uhum, metodologia, existem critérios, normas, né? exato. Então, por isso que essa avaliação ela é técnica. Então, o avaliador de imóveis ele tem que conhecer diversas metodologias para ele escolher naquele caso específico dele qual é a metodologia que ele vai aplicar, né? É aí que tá. Eu me interesso muito em conhecer melhor a inferência estatística. Sim. Já fiz até o próprio Café, eu cresci, eu tenho um cursinho básico, bem simples também. Uhum. Eu nunca fui tão bom em estatística, né? Até o meu curso é análise de sistemas, Sim. né? E tive algumas cadeiras, mas sempre fui muito ruim, né, na estatística. Uhum. Mas eu pretendo, acho que me aprofundar melhor, até porque o único que eu acho que eu conheço é esse do método comparativo, né? Comparativo Das direto, né? amostras, enfim, direto. A partir E do início do ano que vem, quando eu estou elaborando esse curso, e aí ele vai estar mais adiantado, aí eu vou começar a fazer algumas lives voltadas a avaliações de imóveis também, e soltar mais vídeos relacionados a esse assunto. Nós temos alguns vídeos no certo, canal falando sobre isso, mas aí eu vou entrar mais nesse assunto. É que eu não queria dispersar muito, mas como no próximo semestre vai ter o lançamento do curso novo, então a gente vai falar bastante sobre esse tema também. Tá bom? tá Vamos falar. certo. Muito obrigado pelo esclarecimento. Seguimos falando. Obrigado a você. Vamos ver se o André está disponível aí para a gente falar um pouquinho. Opa, E aí, André? pessoal, eu não vou abrir minha câmera porque eu me encontro num estado deplorável nesse momento de Aham. bagunça aqui na. Alguns já me conhecem, o Rafael Bonello já me conhece, talvez alguns aqui de alguma outra live que eu fiz duas com você, né, Roberto? Sim. O Roberto já conheço há 2 anos, né? Desde que ele iniciou o projeto, né? E só contar em ordem cronológica a minha carreira. Sou engenheiro civil, a maioria, acredito que seja. Sou formado há 4 anos, né? Desde a minha carreira para perícia de engenharia.
E aí o Roberto entrou em contato comigo pelo Instagram, acho que ele me adicionou no Instagram, quando ele estava começando a página dele, né? E coisa de uma semana eu entrei em contato com ele, falei já da vontade de ir para a parte de perícias, né? Porque para a gente que veio de faculdade de engenharia civil, a gente vê muito pouco em relação a perícias de engenharia e avaliações de imóveis também, a gente vê quase nada isso daí, a gente direcionado para obra, para outras coisas. E aí ele variou muitas situações para mim, né? Já veio a questão da perícia judicial, né? Comecei a ver os vídeos dele, fui em fevereiro de 2021, quase 2 anos, me apresentei em um fórum aqui perto de casa e com menos de um mês eu fui nomeado em 2 casos, né? Uhum. E hoje eu estou com quase 20 nomeações. Se eu não me engano, tenho 18 ou 19 nomeações. A última foi do Fórum Eli Coimbra, aqui de São Paulo, Eli Correia, aqui de São Paulo, que é o Fórum da Fazenda Civil, né? Então, recebi uma nomeação desse fórum e estou atuando, né, até quase praticamente semana. Então, tem sido bem gratificante, suave. Em quanto tempo, André, você foi nomeado nessas perícias todas? Também. 2 anos, né? A primeira foi questão. Em 2 anos. Isso porque eu fiquei meses sem ir ao fórum, sem mandar e-mail. Isso no ano passado ainda, que eu ainda estava trabalhando como empregado. Né? E as perícias, a maioria delas são remuneradas, não é isso? São remuneradas. E tem aquela questão, né, como o Marco falou, é coisa de advogado, eles vão questionar o seu valor, né? Mas você apresenta os argumentos certos para valer, para dar credibilidade ao seu valor, né? Isso que eu vou pegar um gancho no que você está falando, André. Deixa eu só pegar um gancho no que você está falando aí, para o pessoal. Essa questão de questionar valores. No começo a gente fica assim contrariado quando alguém questiona os valores dos honorários, né? E também quando alguém questiona a apresentação no nosso laudo. Às vezes o nosso laudo pode estar perfeito e alguém vai criticar. E o que eu quero dizer para vocês é que tanto no questionamento de valores de honorários quanto no questionamento do laudo pericial, que vocês não fiquem contrariados, porque não é nada pessoal. Eu costumo interpretar que faz parte do jogo. Faz parte, é um jogo, né? O advogado ele quer minimizar o valor que o cliente dele vai pagar, ele vai tentar jogar os honorários um pouco mais para baixo. Se acontecer com você, não fique bravo, porque faz parte do jogo. E quando a gente entrega um laudo, por mais perfeito que seja, alguém vai tumultuar, porque tem interesse de procrastinar aquela decisão, que levar aquilo lá mais para frente, né? Recentemente teve uma parte aí, um réu que pediu para o juiz me tirar do caso, e eu nem levei aquilo lá assim a sério, porque não tinha fundamento e eu sabia que fazia parte do jogo dele. O juiz nem não deu a mínima para o argumento que ele colocou, inclusive eu tinha... Eu até comentei isso com você um tempo atrás aí, né, Roberto? Que o advogado, ele queria me tirar do caso alegando a desconfiança da minha imparcialidade, né? É verdade, eu lembro desse caso aí. Então, assim, o que eu digo para vocês é não levarem isso para o pessoal, né? Diz, André. Não, então só é que o Marco falou imparcialidade, né? Eu fiz uma perícia semana passada, né? Foi até uma situação engraçada. Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. Eu já cheguei na vistoria sabendo que a autora não era culpada do vazamento. Foi um vazamento que aconteceu há uns 2 anos num prédio, tá? E aí falaram que a culpada era uma senhora que mora no 8º andar, e o vazamento incidiu no térreo, sabe? Então,
todos os andares de cima, né? Aí, depois que se descobriu que foi um vazamento logo acima, né, no primeiro andar, só que aí já estava com aquele clima de picuinhas e acabou levando para um processo, né? Quando eu fui inspecionar o apartamento dessa senhora, né, que segundo o condomínio era a origem do vazamento era ali, né, ela me ofereceu um panetone, um panetone, né? Não, leva um panetone para você. Então, você imagina, eu tava com o zelador do prédio ali do lado, né? Então, se de repente eu aceito esse panetone, mesmo que seja de bom grado, né? De repente, isso cai ali na boca da síndica, falam que eu fiz determinada coisa, sei que tem um panetone para dar a autora, por ser imparcial, né? Então, isso me veio à cabeça que aconteceu comigo semana passada. E acontece... Já mandei laudo. Eu há umas 2 semanas, André, pode falar. Aconteceu parecido. O réu me ofereceu um saco assim de 5 quilos de morango congelado e acerola. Aí você fica naquela saia justa. Tem uma... Aí tipo, eles falam, não, você veio de táxi, toma um dinheiro, uns 50 reais para você voltar de táxi para sua casa. Não aceita, tipo não aceita isso. Isso aí até que foram acontecimentos bons que vocês presenciaram, mas tem um colega nosso, ele não está na live no momento, mas ele foi perseguido pela senhora lá, que era a autora, e ele via na estrada alguém atrás dele, teve uma hora que ele parou, a senhora estava perseguindo ele, e ela falou uma série de coisas para ele, suspeitando dele, depois da vistoria, né? Então ele ficou indignado, ele pediu para o juiz tirá-lo do caso. Era uma assistência gratuita, né? Então ele ainda estava atendendo da melhor forma possível e a pessoa ofendeu ele e colocou ele como suspeito, seguiu ele na estrada e aí ele saiu do caso e o juiz repreendeu essa pessoa aí, mas nomeou um outro profissional, né? Vamos dar uma oportunidade para o Everton também, que o Everton está aí já esperando muito, né, Everton? Prazer em falar com você. Não estou te ouvindo. Tá bom. Tá ouvindo agora? Agora sim, agora tá beleza. Boa noite a todos. Sou corretor de imóveis, sou de Salvador, Bahia, sou casado, tenho uma filha, certo? Eu resolvi entrar na área por experiência de um amigo meu, né, que me fez a indicação. E aí me falou sobre o Roberto. Eu fui entender um pouco também, né, sobre a área, e estou entendendo, né? No caso, eu estou chegando agora, então eu prefiro escutar, ficar melhor para mim, a experiência de todos aí, certo? É bem isso aí. Aí agora eu vou precisar ter uma longa estrada agora aí para entender o processo todo, né? E nessa área de corretor de imóveis também eu estou chegando agora também, né? Tenho um conhecimento caso eu tenho bons amigos aí que sempre me indicam para algumas coisas boas aqui. Então, por isso também que eu resolvi fazer o curso de perícia. Sim. É interessante, Everton. É uma área... Eu digo assim, que na área na minha formação, eu sou engenheiro, né? E para o arquiteto, tanto engenheiro quanto arquiteto, a maior demanda que nós temos é a avaliação de imóveis, né? E quem faz a avaliação de imóveis? O engenheiro, o arquiteto e o corretor de imóveis. Então, avaliações de imóveis, eu sinto que é onde há a maior demanda, né? Existem outras demandas também, e patologias, uma série de coisas, mas assim, existe além disso também, além dessa, a gente fala muito de perícia judicial, existe as extrajudiciais, que são serviços que a gente faz fora do âmbito da justiça, né? Mas isso aí é um assunto até para uma outra live, mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma fatia de mercado aí bem grande para atuar, né? Que não são só a justiça, mas fora da justiça também. E o curso eu ainda não tenho, né? De avaliador, eu estou já nesse processo também para conseguir, né? No caso é o meu Kenai, ainda não tenho, e aí também pretendo já fazer agora, né? Imediato também,
Aproveitar e guardar o seu, né? Acho que deve chegar em tempo aí. Eu comecei a elaborar o curso, Elaborar, você e aí falou ele comigo. foi, mas já faz um tempo que eu comecei. E aí ele foi tomando uma forma bem maior, Ótimo. porque o que eu pretendo abordar, além dos conceitos das avaliações de imóveis, é escolher os principais métodos, falar sobre cada um deles e fazer exemplos em cada um desses métodos, né? Isso. Então, existem cursos que a gente pega aí que simplesmente é um PDF, né? E eu quero fazer um curso mais elaborado, prático, com exemplos, né? E continuar também dando mentorias como a gente tem na Rota de Peritos, porque a pessoa assiste às videoaulas, mas tem condição de falar comigo para tirar dúvidas, né? Então, Correto. essa parte aí de interagir assim com quem quer que seja que a gente faça um curso, é importante que a gente tenha contato com o expert. Porque senão, na hora que você tem uma dúvida, você não consegue falar com a pessoa e fica difícil, né? Ficar perdido, é verdade. Acho que uma das Mas, coisas que me fez eu vim para cá, acho que foi, como eu falei com você, foi a segurança, né? Eu acho que todo mundo ele precisa de um suporte, né? Ainda mais quem está chegando agora na área. sim, Então, às vezes, você vai acontecer para quem é novo, você tentar galgar em uma outra área diferente e não conseguir ficar meio perdido e você não tendo suporte é bem complicado. mas você está no caminho certo, que é estar se Isso, capacitando, obrigado. né? Está Isso. se capacitando. Eu sei que você está procurando aí algumas literaturas, você já me pediu algumas Isso, dicas, né? isso, já comprei E já, na verdade. comprou, Estou né? esperando chegar só. Já comprei, E já. tem também quando a gente fala de leituras, não é só livros, também ler as normas, né? Algumas normas Isso. eu citei ou eu fiz lives a respeito, mas quando vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar, me perguntar pelo Zap também. E, e nos trabalhos, a gente citar as normas que a gente está seguindo, isso é importante também, né? Ótimo. Bom, vamos dar oportunidade para a Nilva falar, que a Nilva já está meio cansada, né, Nilva? Oi, gente, boa noite. Primeiramente, dizer que eu sou uma fã do Roberto, Obrigado. apesar de não ser da sua área, Uhum, sou de uma área completamente diferente, sou pedagoga, uhum, moro em Goiás, moro em Aparecida de Goiânia. uhum. Há pouco tempo me interessei por essa área como uma renda extra mesmo. Estou engatinhando, né, em relação a vocês. Fiz o meu cadastro também recentemente, ainda não fui nomeada. Todo dia olho o e-mail ansiosa. Só para te dar Aguardando. uma esperança maior, hoje teve uma moça, ela nem está no grupo, nada, mas ela tinha o meu WhatsApp, pegou nas redes sociais, pedagoga, e foi nomeada. Ai, nossa. Hoje à tarde, eu acho que ela vai começar o curso amanhã, porque é o último dia, ela não viu o e-mail, e amanhã é o último dia para ela fazer o peticionamento, tudo, sabe? E é pedagoga, Nossa. né? Não, Roberto, depois vê com ela, ela pode me passar o contato para a gente conversar depois, que eu não conheço nenhuma pedagoga, na verdade, perito, não conheço. Então, assim, então estou pesquisando, estou aqui hoje exatamente para isso, para aprender. Eu sei que é uma área de vocês, é uma área diferente, mas sempre eu acabo né, pegando alguma coisa, sempre tem uma informação nova que eu anoto e aí vou ali buscar o que é isso. Dúvidas eu tenho muitas dúvidas, porém estou ali na luta, estudando, me preparando, e esperando o grande dia para ser nomeada. É interessante, E, o caso dela, por exemplo, é uma nomeação assim, acho que é uma criança que está requerendo uma vaga numa rede pública e quem está pagando é a justiça gratuita. É um caso bem interessante. Então, tem assuntos de vara de família, é uma área muito interessante. E quando você fala assim que é uma área meio diferente da nossa, mas, por exemplo, todos que estamos ali na Rota de Peritos, a Rota de Peritos ele não é um curso específico para engenheiro ou arquiteto, ou, sabe, são para diversos profissionais, porque a gente aborda a parte conceitual, que todos os profissionais precisam saber aquilo. Todos os profissionais, vale para todos, né? Por exemplo, o prazo para aceitação,
como fazer a aceitação, a estimativa de honorários, cada classe elabora a estimativa de determinada forma, mas todos têm que fazer uma petição, todos que têm que fazer agendamento. Então, todos esses conceitos, essas rotinas, isso aí tudo vale para todos, né? É claro que cada um de nós está numa área, ali no grupo temos médicos, temos engenheiros, arquitetos, químicos, biólogos, psicólogos, né? Pedagogas, mas assim, a parte conceitual é comum para todos nós, tá? Mas prossegue aí o que você estava falando. Não, é isso, Roberto. É só agradecer também por você ter, né, sempre faz alguns questionamentos, você sempre responde. Agradecer pela sua disposição em gravar os vídeos. Eu já assisti quase todos os seus vídeos do YouTube. Então, assim, é um incentivo, uma luz que nós temos para percorrer esse caminho, que é tão... Não é tão divulgado, não é tanto falado, e a gente precisa, sim, de pessoas, assim como você, que tem se dedicado, tem se doado para abrir os nossos olhos, que nós temos essa outra possibilidade, pedagogia não é só sala de aula, e que a gente pode ir além. Então, é isso que eu busco, realmente. É legal. Uma coisa que eu falo para vocês é que hoje tá muito fácil a gente entrar nesse mercado, né? Mas antes era algo muito restrito. Quando eu comecei, não se ouvia falar. Para a pessoa ser perito judicial, tinha que conhecer um juiz, tinha que ter um amigo e tal. Hoje a gente tem lá um site que a gente se cadastra e todos nós somos prova, o André, o Maicon, todos nós estamos aqui participando, que estamos falando das nomeações e tudo, isso aí é fato real, né? Então, assim, a gente não precisou conhecer um juiz, ter um amigo juiz para sermos nomeados. Essa chance está sendo dada para todos de forma igual. O que você precisa atender aí os requisitos do cadastro, que eu nem considero que seja difícil, porque não tem tantas exigências. Pelo que me consta, apenas o estado do Rio de Janeiro exige que tenha um curso de perito mesmo, né? Os outros não exigem, mas eu, particularmente, eu acho que deveriam exigir, porque tem muita gente que se cadastra sem um mínimo de noção, sabe? Mas hoje não é exigido, né? Então todos podem se capacitar, e nem que seja de uma forma autodidática, né? Como muitos fazem, assistindo os vídeos e estudando. Ali tem muita dica, né? Independentemente de ser alunos, quando o pessoal me chama, eu dou uma atenção. É claro que eu não posso ficar dando um suporte, porque é muita gente e também não é justo eu ficar dando suporte eternamente. Não é justo nem comigo, nem com os alunos que investiram no curso, né? Mas, assim, eu procuro dar atenção mesmo, porque é importante, né? E eu estou me propondo a isso, né? Mas eu agradeço aí pelos elogios e por você estar prestigiando lá as nossas atividades lá. Tá bom? Sempre, estou aqui. E eu vou depois te colocar em contato com a Débora, que foi a garota que entrou hoje, tá? Amanhã eu vou ver se eu passo o contato dela para você. Então, tá bom. Vai ser muito bom. Rafael, tudo bem? Boa noite, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, André. Prazer falar com você de novo. Prazer é meu. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Ótimo. Bom, eu sou engenheiro civil, formado aí desde 2015. Conheci aí o Roberto aí pessoalmente, né? Não foi nem através de vídeos, nada, que acho que, como a Nilva falou, não é tão divulgado isso, né? Eu conheci o Roberto aí numa perícia extrajudicial, né, Roberto? A questão da... fazendo trabalho na empresa onde eu trabalho. Desde o início, eu já extremamente atencioso, e me abriu, assim, a mente, né? Deu aquele boom na mente, porque ele me mostrou, assim, não só da perícia, mas diversos caminhos que a gente pode seguir com a nossa área, né? Porque isso a gente não aprende na faculdade, né? A gente já até conversou uma vez, uma outra oportunidade, né, Roberto, na faculdade, você e o André, estavam conversando sobre isso aí.
que seria uma coisa que deveria ser na programação da faculdade, deveria ter isso, né, na grade, né? Tá na grade, né? Uma coisa que a gente não é uma coisa que a gente não tem. A gente entra na faculdade para vou me formar, vou sair daqui ganhando 5, 6 mil, sair daqui, entrar dentro de uma empresa e morrer dela, né? Uhum. E, na verdade, a nossa oportunidade, a nossa área abre um leque para a gente, assim, extremamente grande. E a gente sai muito fechado, né? Com a cabeça muito fechada da faculdade, né? E até na parte da perícia mesmo, o tanto de coisas que a gente pode fazer, inclusive, você mencionou agora há pouco aí a questão da avaliação de imóveis. Existe dentro da avaliação de imóveis várias formas e várias, assim, que a gente realmente não tem nem a parte de avaliação dentro da faculdade. Sim. Né? Nem a parte de avaliação de imóveis a gente tem na faculdade. A gente aprende a construir, mas não sabe avaliar um imóvel. Né? Aprende desde a fundação, né, até a cobertura, né, como se faz, como calcula, mas não sabe avaliar, né? Uhum. Então, acho que isso é extremamente importante, e sou grato, inclusive, para o Roberto, né? Assim, a gente conheceu pessoalmente, comecei a assistir os vídeos dele, me interessei muito, né? E até que liguei para ele e falei, não, eu tenho que ir para isso aí. Hoje ainda estou no meu trabalho, né, como funcionário, mas já me programei, inclusive já estão todos avisados que em breve vou partir para essa área especificamente, só com isso aí. Tem que me dedicar, acho que depende um pouco mais de dedicação também, né, porque hoje meu trabalho toma bastante tempo. Ainda não fui nomeado, já estou cadastrado, ainda não fui nomeado, mas acho que é tudo no seu tempo também, né? Eu estou correndo atrás de, né, sempre com indicações do Roberto também, né? Sempre aperfeiçoar, né? Me capacitar, né? Acho que é o principal de tudo, para não ter nenhuma nomeação aí e ficar perdido, né? É o que o Roberto sempre bate na tecla. E acho que é esse caminho aí que eu vou seguir daqui para frente, que acho que é uma área gigantesca, acho que para todo mundo. E aquilo lá que eu falei, né, Rafael? A gente tem a parte judicial, mas a extrajudicial também. Eu por exemplo, a minha empresa eu abri em 98, faz tempo, né? Então, assim, aí eu fui acumulando relacionamentos com as pessoas, com os clientes e tudo, então tem uma rede de relacionamento grande. Então, as perícias extrajudiciais, elas surgem sem que eu vá atrás. Então, tem um amigo construtor, ele vai fazer um empreendimento novo, ele precisa fazer um laudo de vizinhança, já lembra de mim. Contatos assim que eu não sei nem de onde que surgiu, que alguém me indica, né? Advogados, para nós que mexemos com avaliações, são excelentes parceiros também, porque eles recebem as ações, às vezes é um divórcio, né? Às vezes é uma dissolução de sociedade, que quer que seja, e aí eles precisam de apoio, né? Então são excelentes profissionais assim para nos ajudar, né? Para nos passar serviço, né? Então, e o que eu ia te falar também, Rafael, já te falei várias vezes e falo para as pessoas, é importante fazer isso que você está falando, e com cautela, porque a perícia judicial, ela tem um processo, o próprio nome fala processo, né? Então tem uma rotina para que ela comece, ela prossiga e ela finalize, né? Então, dentro desse processo, então, tem vários prazos a serem cumpridos. O que eu quero dizer com isso? Não é um dinheiro que vai entrar muito rápido. Então, se a pessoa hoje fala assim, eu vou parar, vou sair do meu trabalho hoje, que eu vou parar trabalhar com perícia. Aí, no mês que vem, não entrou dinheiro, né? Então, o que eu sugiro é fazer um bom trabalho de divulgação, depois a gente pode falar sobre isso, assim, como fazer um bom trabalho de divulgação. Eu sempre oriento